Olá, tudo bem? Ainda falando sobre a microhistória, Mozart Lacerda Filho nos auxilia a pensar essa questão, afirmando que e foi nesse mar de possibilidades novas que vários historiadores passaram a navegar, e um dos mais importantes e que primeiramente merece destaque é o italiano Carlo Ginzburg, que em 1976 lança uma obra ímpar na nova história cultural. E por que não dizer da microhistória também, intitulada O Queijos e os Vermes. Nela, o autor discorre sobre um moleiro condenado como herege pela Inquisição Papal do século XVI. Podemos considerar essa obra uma obra síntese, uma vez que foi nela que Ginzburg abandonou o conceito de mentalidades, e adotou o de cultura, definindo-a como o conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamentos próprios das classes subalternas em certo período histórico. Eu recomendo esse livro, todo historiador é leitura obrigatória. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a microhistória e a história regional. Você deve estar se perguntando, qual é a relação da microanálise com a história regional e local? Veja, a história regional, ao enfatizar os estudos locais, que demandam escolha de temas, de problemáticas e de objetos bem definidos em termos de espaço e temporalidade, opta por quê? Por uma análise densa, que mesmo sendo redutiva, não exclui o caráter complementar da macrohistória, ou mesmo fazendo a microhistória. Já a escrita da história local e a microhistória constrói ambientes intelectuais, ações políticas, processos econômicos e que envolvem comunidades regionais, nacionais e globais. No entanto, a gente não deve achar que história regional e microhistória são a mesma coisa. Não são. Sobre essa temática, valem aqui alguns esclarecimentos, feitos a partir da obra de José Barros. Quando o historiador se propõe a trabalhar dentro do âmbito da história regional, ele mostra-se interessado em estudar diretamente o quê? Uma região específica. O espaço regional, é importante destacar, não estará necessariamente associado a um recorte administrativo ou geográfico, podendo se referir a um recorte antropológico, a um recorte cultural ou a qualquer outro proposto pelo historiador, de acordo com o problema histórico que ele irá examinar. Mas, de qualquer modo, o interesse central do historiador regional é estudar especificamente este espaço, ou as relações sociais que se estabelecem dentro desse espaço, mesmo que eventualmente ele pretenda compará-lo com outros espaços similares ou examinar em algum momento de sua pesquisa a inserção do espaço regional em um universo maior, o espaço nacional ou uma rede comercial. A microhistória não se relaciona necessariamente ao estudo de um espaço físico reduzido, embora isso possa até ocorrer. O que a microhistória pretende é uma redução na escala de observação do historiador, com o intuito de se perceber aspectos que de outro modo passariam despercebidos. Nós falamos isso o tempo todo. Quando um microhistoriador estuda uma pequena comunidade, ele não estuda propriamente a pequena comunidade, mas estuda através da pequena comunidade. Não é, por exemplo, a perspectiva da história local, que busca o estudo da realidade microlocalizada por ela mesma. Objeto de estudo de um microhistorador não precisa ser, dessa forma, um espaço micro recortado. Pode ser uma prática social específica, a trajetória de determinados atores sociais, um núcleo de representações, uma ocorrência, por exemplo, um crime ou qualquer outro aspecto que o historiador considere revelador em relação aos problemas sociais ou culturais que ele se dispõe a examinar. Aí eu te recomendo, aqui também recomendando, o livro de Sidney Calhope, Trabalho, Lar e Botequim. Leitura importante. A seguir, nós faremos uma leitura complementar dos réus da Inquisição Portuguesa,
análise de casos do Ronaldo Voinfaz. Até o próximo vídeo. Bons estudos!